tua presença, diante do teu altar, diante da tua plenitude e da tua magnitude. E nesta hora, ó Pai, vem a melhor parte, que é a tua palavra que tem nos transformado, nos libertado, nos fortalecido, derramando da paz, da alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, eis-nos aqui, abra o nosso entendimento e fala com a tua igreja, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite, a necessidade de cada um que está nos escutando nesta noite. E diante de Ti apresento o Teu servo, que o Senhor venha continuar derramando da graça do Senhor, da paz do Senhor, da cura do Senhor sobre a vida dele nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E eis-nos aqui, fala conosco em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Pega esse negocinho pretinho aí em cima para mim. Isso. Amém? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Podeis assentar, irmãos. Às vezes se a gente não terminar a leitura da história, a gente acha que Deus perdeu o controle. Em determinado momento da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, a gente às vezes acha que Deus perdeu o controle. Não é assim? Não foi assim com esses grandes homens que andaram com o Senhor? E para a gente descobrir que ele não perdeu e que ele não perde o controle, é preciso da gente continuar a caminhada, continuar a leitura da história de Deus, do povo de Deus, até chegar a nós. Deus criou esse povo, Adão e Eva, deu um jardim, e parece que ele perde o controle e uma serpente entra lá dentro e faz tudo que estava indo contra aquela palavra que tinha dito Deus para Adão. Manipula a Eva, come do fruto, entrega para Adão, come também, se tornam carnais, são banidos. Será que esse era o propósito de Deus? Tem filhos, um irmão mata o outro. Começa a nossa essência. Parece que Deus está mostrando como nós somos quando nós não temos Deus no coração.
E é só você olhar os dias de hoje ao redor, ligando a televisão, que você vai ver. O povo continua matando por nada, brigando por nada. Países se matando por coisa alguma. Chega no momento que eles não sabem nem o porquê mais estão brigando. Países ricos, países fortes, ao invés de estar ajudando uns aos outros, porque a palavra de Deus, ela fala, não fala isso? Para a gente ajudar o irmão que está caído, o próximo, independente de ser irmão ou não, não foi isso que Jesus falou para os fariseus? O povo adorador de Deus estava acabando, porque estavam casando com as filhas dos homens, que conhecia Deus, que conhecia a história de Deus, mas que não estava nem aí para Deus. Não foi assim? Caim matou seu irmão Abel, Deus o exilou, ele constituiu família, constituiu cidade, vivia do jeito que eles queriam, conheciam Deus, mas não queria viver na presença de Deus. Porque para você, para nós vivermos com Deus, é preciso de ter uma renúncia, andar na dificuldade, buscar o conhecimento, morrer para o mundo, nascer de novo, espiritual. E isso não é fácil. Como você acha que Noé se sentiu construindo algo para Deus, enquanto que todo mundo não estava nem aí? E todos os dias, eu tenho certeza para vocês, que passavam por ele e diziam: para de fabricar isso, rapaz, nunca choveu, você está ficando doido. Não é assim nos dias de hoje? Quando você fala, Jesus está voltando, o que as pessoas do mundo falam? Você está doido? Vamos farriar que o trem é bom. Mas assim como, depois que a arca estava pronta, que começou a chover e não parou mais, aquelas pessoas que falavam mal de Deus para Noé, que falavam mal daquela construção que ele estava fazendo, daquela obra, quiseram entrar dentro da arca. Parecia que Deus tinha perdido o controle, mas naquele momento parece que não. Então é preciso de uma caminhada, acreditar de verdade. Às vezes nós também pensamos assim, não adianta falar que não pensamos, porque às vezes quem está andando com Deus no caminho do Senhor, às vezes fala: será que o Senhor perdeu o controle das coisas? Por que está acontecendo dessa maneira? Mas quando você se depara com a palavra, você vê que você tem que ler até o final, você tem que ir até o final, você tem que caminhar até o final. Existe um tempo na vida de Deus, na nossa vida, transformando cada um de nós, para que a gente acredite de verdade que essa palavra tem poder. E se você acreditar e continuar a caminhar nessa palavra, você vai chegar em Canaã. Não importa se vai levar 10 anos, 15, 20 ou 40, porque Ele vai te sustentar no deserto, porque Ele não perde o controle. Em Mateus capítulo 27, versículo 33, esse número é muito importante para mim, 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Escrita a sua acusação: esse é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Aos olhos humanos, Deus parecia ter perdido o controle. Se Jesus era filho de Deus, se Jesus era toda essa promessa, por que estava naquela situação?
Aos olhos dos discípulos que andaram durante 3 anos e meio, parece que é a mesma coisa, porque quem estava ali, só ficou ali João. O resto fugiu com medo, não entendendo nada que estava acontecendo mais. Se ele andava sobre as águas, se ele ressuscitou Lázaro, se ele fez tantos milagres, curou o cego, por que ele deixou-se estar naquela situação? Deus perdeu o controle? Não. Mais uma vez, para a gente entender, é preciso da gente pegar a leitura e ir até o final. É preciso a gente pegar a nossa caminhada e ir até o final. Vai haver dúvidas, vai haver murmurações, claro que vai, somos humanos, significa que somos falhos. Pedro não disse que Jesus, se ele fosse preso ele ia, se ele morresse ele ia, morrer junto com ele. E quando Jesus falou, você vai me negar antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Ele disse nunca, esses aí pode, eu não. Somos nós assim, não somos? Quando a gente começa uma caminhada com o espiritual de Deus na nossa vida, parece que a gente pode colocar uma montanha nas suas costas e você carrega ela. Mas depois de 1 ano, 2, 5, 10, parece que aquela montanha já está ficando pesada. Parece que a fé diminuiu. Parece que a obra não anda. Mas tudo faz parte do processo de Deus. Foi assim na vida de Pedro. Deus nunca perde o controle. Às vezes a gente aqui perde. Jesus estava no lugar que Deus queria, no momento que Deus queria, na hora certa, no dia certo, com os nossos pecados, tudo com Ele. Porque agora, nesse momento, Ele ia nos justificar. A partir desse dia, 2000 anos atrás, nós somos perdoados por nossos pecados, pelo Filho de Deus e Filho dos homens. Justificado aqui pelos homens, porque Ele era Filho do homem, e justificado no céu, porque Ele era Filho de Deus. Deus não perdeu o controle hora nenhuma das coisas que estavam acontecendo. Só que precisava de você continuar caminhando, porque depois de 3 dias você ia ver a grande e maravilhosa vitória, a vitória sobre a cruz, a vitória sobre nossos pecados. Depois de 3 dias, Ele ressuscita, num corpo glorioso. E os discípulos? Os discípulos acharam que Deus tinha perdido o controle. Cada um caminhando à sua maneira, cada um fazendo do seu jeito, ninguém estava mais acreditando naquilo que ele sempre falava quase todos os dias: é preciso que o homem pereça, que o Filho de Deus pereça, para que os pecados sejam levados. É por isso que é tão importante a gente continuar acreditando. É difícil, mas é importante. Lutando, é uma luta espiritual contra as potestades. E Ele vai usar de todas as formas, porque Ele usou de todas as formas até matar Jesus. Desde criança a perseguição, depois veio a tentação, depois veio as perseguições e tudo mais, e aqui veio a morte. Achou que tinha vencido. Finalmente Deus perdeu o controle. Mas depois de 3 dias mostra que Deus nunca perde o controle de nada. E aí Ele começa a reunir aquele povo que tinha fugido, que estava com medo, que não estava entendendo. E quando eles viram, realmente era Jesus, colocando até o dedo na sua ferida, acreditaram de verdade, se tornaram discípulos. E a partir daquele momento, eles tiveram a total certeza que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Porque Ele age depois, não antes. Ele age depois do acontecido e não antes do acontecer. É por isso que nós temos que confiar, acreditar, caminhar, entender, buscar cada vez mais a compreensão desse grande Deus.
que criou os céus e a terra e mora dentro de nós, do nosso coração. Em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, ouviram as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você acha que todos aqueles soldados, quando viram Davi olhar para aquele gigante e falar assim: não, isso aí é fácil de vencer? Você acha o que eles pensaram naquele momento? Conhecendo Deus, conhecendo Davi? O que você acha? Foram mandando Davi voltar para trás e Davi continuava avançando. Chega em Saul, a mesma coisa. Você é pequeno, você é jovem, você não vai conseguir, você nunca lutou com espada. Aos olhos dos homens, Deus perdeu o controle totalmente da situação. Como que ele manda um menino que cuida de ovelha para lutar com um guerreiro? Perdeu ou não perdeu a situação? Como pode colocar Davi, tocador de harpa, um menino que cuidava das ovelhas, para lutar com o gigante? Deus perdeu totalmente o controle de tudo. Se você parar de ler até aqui, você vai acreditar também. Porque aqui tudo nos mostra que o Senhor perdeu o controle. Mas quando você continua buscando a leitura, buscando a caminhada, buscando entender aquilo que estava acontecendo, você começa a ver que existia algo a mais. Porque Deus queria provar para aquele povo que não era a força de Davi que ia vencer Golias, mas era a força dele em Davi. E é por isso que às vezes ele coloca situações em nós, que nós olhamos e fala assim: não vai dar, Senhor, eu não aguento mais, continuo caminhando, parece que não sai do lugar, continuo me esforçando e parece que não aprendo mais. E Deus fala: aprende, continua, porque faz parte do processo. Você está crescendo, mas uma árvore, quando ela cresce de uma maneira que você não vai perceber. Você só vai perceber que ela está grande quando ela começa a dar o fruto. Você fala: gente, ela não cresce da noite para o dia. Existe um tempo determinado para o crescimento da árvore. E aqui um tempo determinado na vida do crente Davi. Ele vai e vence. Depois que ele vence aquela batalha, o que acontece no pensamento daquelas pessoas que achavam que não ia vencer, que não ia dar certo, que Deus não estava no controle daquela situação? Porque quando olhava Davi, olhava o gigante, falou: Deus vai deixar ele morrer. Perdeu o controle totalmente da situação. Mas e quando ele vai e vence a batalha, o que eles pensavam? Deus é com ele, Deus é com esse menino. Samuel foi na casa de Jessé ungir um dos filhos. Ou você acha que nesse momento um dos irmãos que era soldado, que estava lá presente, não contou a história? Samuel foi lá em casa e ungiu Davi. Só acreditaram depois que venceu. Só acreditaram depois que venceu aquele obstáculo, aquela dificuldade. Então a mesma coisa que acontece em Gênesis, toda uma multidão de pessoas fazendo do jeito que queria, da maneira que queria, e Deus no controle de tudo. A palavra de Deus fala que Deus se entristeceu, se arrependeu, mas ele se arrependeu do que ele ia ter que fazer. Ele ia ter que mandar água sobre todos, todos eles iam perecer, porque o último adorador era Noé, e se Noé depois morresse, os filhos e tudo mais não iam ser mais adoradores de Deus. Está vendo que tanto que é importante você ter fé? Hoje você está aqui com a fé inabalável, mas não acredite, você tem que buscar todos os dias.
Porque haverá momentos de dificuldade que essa fé vai ser meio duvidosa. E Deus vai olhar para ver se você vai passar por essa dificuldade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui todos viram que Deus não perde o controle. Depois que Davi vem toda aquela perseguição, ele já sabia que Deus era com ele pela batalha que tinha vencido e continuou lutando até o final, até o grande prêmio, até se tornar rei. Mas precisou de passar por isso. Em Atos capítulo 9, a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quer ver? Que se você não tiver fé alicerçado, você chega a duvidar, você discute com Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. O Senhor lhe ordenou. Por que que o Senhor ordenou? Porque se o Senhor falasse de qualquer forma, ele não ia fazer de jeito nenhum. Por quê? Olha o que o Senhor falou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, mais uma vez, se você for uma pessoa que a sua fé for meio duvidosa, meio assim, você vai achar que Deus está ficando perdido o controle. Porque conhecia Tarso, sabia do que ele já tinha feito, as perseguições, as prisões, as mortes. Aí o Senhor Jesus pede para ir na casa dele, para falar com ele, para pôr a mão na cabeça dele e abençoar a vida dele. Perdeu o controle? Perdeu ou não perdeu? Às vezes a gente olha dentro de casa e fala assim: Deus perdeu o controle totalmente de casa. Às vezes a gente pensa. Quando a gente vê a nossa prole, os nossos filhos saem tão da direção de Deus, tanto, às vezes você fala isso, eu falo às vezes: Senhor, aonde que o Senhor está? Por que que o Senhor não age? Por que que o Senhor não faz acontecer, Senhor? O Senhor flutua o machado, anda sobre as águas, ressuscita mortos e não faz. Deus fala: estou no controle. E aí você tem que ter fé nesse momento. Assim como Ananias. Senhor, mas como pode o Senhor me mandar na casa desse cara? Vai chegar lá, a primeira coisa que ele vai fazer é me prender. Você falou: não, confia em mim, vai lá. E ele foi. Entregou a bênção para Paulo e ele se tornou o maior de todos os pregadores. Da noite para o dia, não, mas se tornou. Uma pessoa que teve um valor tão grandioso, um cuidado com o Evangelho, um cuidado com o povo de Deus, um cuidado com a palavra, caía, levantava, derrubavam ele tornava a levantar e levantava pregando, amarravam ele, batiam na praça, prendia e ele louvava a Deus. E aí eu olho para ele, olho para a minha fé, falo: eu tenho muito que aprender ainda, estou muito pequeno. Olha o que ele passou, lutando pelas igrejas, que no final abandonaram, todos abandonaram ele. Quando ele foi para ser julgado, não apareceu ninguém, todos viraram as costas, mas Deus não virou. Deus não perdeu o controle, tudo fazia parte da caminhada dele com Deus. Às vezes as pessoas vêm na igreja e acham que igreja é para enricar. Paulo era rico e morreu pobre. Paulo era rico e morreu pobre numa prisão, decapitado por causa do Evangelho.
Aquele que morrer por mim, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Há um grande segredo na palavra de Deus. Mas é preciso que a gente continue confiando. É difícil às vezes, é muito difícil. Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele. É só que a gente aprende muito a murmurar. Às vezes eu peço perdão para Deus por isso. Porque às vezes eu quero que Ele coloque pelo menos um pouquinho do controle dele nas minhas mãos para me organizar tudo. Ele fala, não, meu filho, não é assim que funciona. Toda honra e toda glória é minha. E aí a gente aprende. Foi assim que Paulo morreu numa cela e nem imaginava que depois de 2000 anos ou 1700 anos depois, não, 1900 anos depois, estaríamos aqui falando da grandiosidade daquilo que ele fez. Porque toda a honra e toda a glória não era dele, era de Deus. E continuará sendo de Deus, usando cada um de nós. Em Atos 12, para terminar, a palavra de Deus fala assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançaram no cárcere, entregando a escolta de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante depois por parte da igreja a favor dele. Perdeu Deus o controle da situação aqui? Parece que perdeu, né? Começou a morrer os discípulos. Tiago, irmão de João, foi o primeiro mártir dos discípulos, dos apóstolos. E Pedro foi preso. Então havia uma chance ali de 80% dele morrer. Perdeu Deus o controle, mas a igreja continuava incessante oração. O que isso mostra para nós? Que não importa a situação que você tiver, não importa aquilo que você estiver passando, não pare de lutar. Não pare de adorar, é o que nós estamos fazendo. A situação está complicada, mas nós estamos fazendo o quê? Adorando, e parece que aí que a adoração vem com fervor. Porque você está passando algo e sabe que Deus pode fazer no momento e na hora dele. E isso é você confiar em Deus. Pedro estava tranquilo. Tinha um conhecimento, uma caminhada, ele tinha uma bagagem grandiosa. Ele era um doutorado na palavra de Deus aqui. Mas, aos olhos de algumas pessoas, se Deus estava no negócio, perdeu o controle. Agora nós vencemos. Passa um dia, 2, 3, 4, 5, 6. Pedro continuava no mesmo lugar. A igreja incessantemente orando. Talvez até para Pedro naquela situação, porque ele sabia que se Deus permitisse, tirava, mas se Deus não permitisse, Deus era Deus. Glória a Deus por ele estar ali, por causa do Evangelho, porque nós lutamos pela salvação. O cristianismo é a única religião que prega a salvação. É a única, a salvação de tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar. É a única. Mas por ele não ter desistido, pela igreja continuar lutando, orando, no 7º dia, no último dia, um anjo o toca. E ele estava dormindo, não estava nem esperando. Ele acorda e olha, e o anjo fala: levanta-te, me segue. As correntes caem, as portas vão se abrindo, porque Deus abre porta
que ninguém fecha, e vai caminhando, 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 até a igreja que estava orando. E foi tão grandioso o milagre que quando a menina fala que Pedro estava lá fora, eles falaram: não, Pedro não está lá fora, ele está preso. Nem eles acreditaram. E o que é que isso mostra para mim, para você, para vocês? Que às vezes parece que Deus perdeu o controle, mas só parece. Se você ler até o final, vai ver que Ele nunca perdeu o controle. Se você caminhar até o final, vai saber que Ele nunca perde o controle de nenhum de nós. E tudo está sob as suas mãos. O que Ele quer é que a gente continue fortalecidos pela palavra, acreditando de verdade que Ele vai dar o escape, nem que seja no último momento. E isso mostra para nós que nós soubemos esperar e fazer a vontade de Deus. Amém? Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa rica palavra, que nós não venhamos olhar as dificuldades, mas que nós venhamos perseverar na presença do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua fidelidade, por esta palavra, Senhor, que o Senhor ministrou no nosso coração nesta noite. E diante de ti nós apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho. Repreenda em nome de Jesus, ó Pai, todo levante, toda fúria, lança por terra toda inveja, toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, que o Senhor venha repreender nesta noite, em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos capacitar, e que tudo o que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Alcança os irmãos que não puderam vir, alcança, Senhor, os nossos filhos, os nossos pais, os esposos, as esposas, continua guardando, continua livrando, e faça, Senhor, cumprir a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que nós e a nossa casa serviremos a Ti. E diante de Ti, abençoa cada um que nos escutou nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.